As pessoas nos indagam diariamente. Por que vocês não conseguem mudar a lei? Por que vocês não fazem uma lei mais pesada contra bandido? Justamente por atitudes como essa. Se tem um presidente de uma comissão que literalmente senta em cima do projeto de lei, não coloca ele para pautar, os outros deputados não podem fazer absolutamente nada. Porque apesar da Comissão de Constituição e Justiça aprovar um pacote de projetos contra o Supremo Tribunal Federal, o plenário da Casa deve frear o avanço sobre o Judiciário. A avaliação de interlocutores do presidente Arthur Lira é que a mesa diretora da Câmara não tem a intenção de se indispor com os ministros da Corte nessa reta final do mandato, que termina em fevereiro. Articulada pela oposição, essa proposta limita decisões individuais de magistrados e também dá ao Congresso o poder de sustar, de derrubar decisões do STF. Além disso, 2 projetos que facilitam o impeachment contra ministros do tribunal também avançaram. Em reação, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que toda instituição humana está passível de erros, mas ressaltou que a Corte cumpre bem o seu papel e serve bem ao país. Por fim, sem citar diretamente essa proposta de emenda à Constituição, Barroso declarou, vou abrir aspas, tá? Não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por interesses políticos, fecho aspas. O que é curioso é que foi o próprio presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que acabou enviando à CCJ esses textos, né? Aí muitos se perguntam, bom, havia um interesse lá atrás e agora parece que não. Por quê? Medidas importantes como essas, como a PEC 28, por exemplo, passa a ser tratado como uma arma política na disputa entre o legislativo e o executivo. E hoje, o sinal dado por Arthur Lira é claro, ele não vai pautar as medidas, as reformas importantes aprovadas ontem na CCJ. Ele vai engavetar e deixar isto para o próximo presidente da Câmara. Infelizmente, nenhum dos candidatos à presidência da Câmara parece ter coragem e determinação para fazer avançar essas medidas fundamentais. E isto, Caniato, vai criar muita frustração na população que hoje espera do Congresso uma medida mais enérgica para restabelecer o equilíbrio entre os poderes legislativo e judiciário. Chama o delegado Palumbo, claro, comentarista da Jovem Pan, especialista em segurança pública, mas é parlamentar, vai trazer suas percepções e também informações de bastidores. Agora, delegado Palumbo, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. As pessoas que acompanham o noticiário devem se perguntar, bem, mas foi o próprio presidente da Câmara Federal quem enviou à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, aquelas PECs que limitam a atuação dos ministros da Suprema Corte Brasileira. E agora tem uma informação de bastidor, uma sinalização que esses projetos devem ser engavetados. Isso quer dizer o quê? Naquele momento em que essas propostas foram enviadas à CCJ, tinha muito mais a ver com aquela sinalização de que haveria uma mudança no regramento para a concessão de emendas, teria sido um contra-ataque àquelas medidas que poderiam inviabilizar a concessão das emendas, porque agora parece que o cenário muda completamente, né? Boa noite, Caniato, boa noite toda a audiência e bancada. Talvez ele tenha mandado prosseguir pela CCJ porque achou que não ia passar, mas passou. E agora eu fui pego de surpresa também com essa notícia, eu tinha muita esperança que isso fosse para frente, que passasse, que virasse. É um absurdo. É um absurdo a subserviência do poder legislativo perante ao poder judiciário. E eu não concordo, respeito, mas não concordo com a pronúncia do ministro. Nós, do legislativo, temos todo o direito de legislar, de fazer leis. Para isso fomos eleitos. E uma decisão monocrática, como bem disse o Mota, às vezes tem poder de lei. Não está previsto na lei, você faz uma decisão monocrática, faz um fundamento lá sem pé nem cabeça, passa por cima da Constituição, passa por cima das leis e simplesmente as outras pessoas têm que cumprir. Isso está errado. Nós estamos querendo que isso seja decidido por um colegiado e que uma decisão de uma pessoa não pode interferir na vida de milhares de pessoas, ou mesmo na vida de uma pessoa. Isso está errado. Nós temos que ter harmonia entre os três poderes.
Quando um poder começa a sobressair sobre o outro, alguma coisa está muito errada. E é isso que a gente tem, que eu tenho observado, que nós temos observado há muitos anos. Há uma insatisfação generalizada lá no Congresso Nacional quanto às atitudes, principalmente do Poder Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, Poder do Judiciário. A gente não pode compactuar com isso. Nós fomos eleitos pelo povo para representar o povo, para fazer lei, para legislar. E se isso for pautado, há grande possibilidade de passar. Agora, o poder que tem o presidente da Câmara de simplesmente sentar em cima de um projeto de lei é absurdo. As pessoas nos indagam diariamente. Por que vocês não conseguem mudar a lei? Por que vocês não fazem uma lei mais pesada contra bandido? Justamente por atitudes como essa. Se tem um presidente de uma comissão que literalmente senta em cima do projeto de lei, não coloca ele para pautar, os outros deputados não podem fazer absolutamente nada. Da mesma forma, o presidente da Câmara. Ele decide, junto com uma minoria ali, que eles falam que é a liderança, que são as lideranças, decide que vai ser pautado ou não. E aí os outros 500 deputados, 450, 460 deputados, ficam lá a ver navios. Vamos ficar na dependência do que o presidente vai pautar ou não. Isso não deveria acontecer. Nós temos que ter respeito por todas as instituições, pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, mas nós não podemos ser subservientes a nenhum poder. E se o Congresso decidir, se os deputados decidirem que as decisões não podem ser monocráticas, assim deve ser respeitada as decisões do povo. E o presidente da Câmara deveria colocar esse projeto para ser votado. Se passar, ótimo, foi a vontade do povo. Se não passar, ótimo também, foi a vontade do povo.